Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje 23 de janeiro, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a economia mundial, porque esse é um dos assuntos muito importantes que o Papa Francisco tem tratado. Em suas encíclicas, ele tem falado que a economia atual é uma economia que mata, porque é uma economia que exclui, é uma economia que não leva muitas vezes em conta o ser humano, que não coloca o ser humano como centro, mas coloca o lucro. Por isso ele diz que é uma economia que mata. Tem havido cada vez mais um abismo entre ricos e pobres, e isso o Papa Francisco diz que não é bom, e todos nós sabemos que isso não é bom. O Papa Francisco recebeu no Vaticano cerca de 800 gestores e empresários de 40 países, inclusive cerca de 20 empresários aqui do Brasil, que participaram do 27º Congresso Mundial da UNIAPAC, a União Cristã Internacional de Executivos, uma organização ecumênica sem fins lucrativos com sede em Paris. E o ponto alto foi justamente o encontro com o Papa Francisco, que procurou reforçar o compromisso da nobre vocação da classe dos empresários através do tema que orienta o evento, ou seja, a coragem de mudar, de modo a viver de maneira diferente dentro das empresas, as relações entre dirigentes e dependentes, e até com o meio ambiente. Diz o Papa, a mudança sempre requer coragem, mas a verdadeira coragem também exige que sejamos capazes de reconhecer a graça divina na nossa vida. A graça de Deus, continuou o Papa em discurso, permite guiar as relações dentro do mundo dos negócios, para se criar uma nova economia para o bem comum, mesmo diante de tantos desafios para colocá-la em prática. Disse o Papa, não há dúvida de que nosso mundo precisa urgentemente de uma economia diferente, aquela que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a destrua, disse o Papa ao citar a mensagem do evento Economia de Francisco. Portanto, disse o Papa, qualquer nova economia para o bem comum deve ser inclusiva. Muitas vezes, o slogan "Não deixe ninguém para trás" é proferido sem qualquer intenção de oferecer o sacrifício e o esforço para realmente transformar essas palavras em realidade. No cumprimento da profissão, vocês, líderes de empresas e empresários, são chamados a agir como fermento para garantir que o desenvolvimento chegue a todas as pessoas, mas especialmente as mais marginalizadas, mais necessitadas, de modo que a economia possa sempre contribuir para o crescimento humano integral. Francisco, assim, elencou os trabalhadores à margem do mercado de trabalho, aos quais os empresários são chamados a priorizar com a criação de emprego. Os pouco qualificados, diaristas, do setor informal, trabalhadores migrantes e refugiados, aqueles que realizam o que é comumente chamado de trabalho de 3 dimensões, perigoso, sujo e degradante. Pobres e marginalizados. Na verdade, a porta de entrada para a dignidade de um homem é o trabalho. Não basta levar o pão para casa, é necessário ganhar o pão que eu levo para casa. A UNIAPAC, ela representa 45 mil executivos da Europa, América Latina, América do Norte, África e Ásia. Procura promover a visão dessa economia a serviço da pessoa e do bem comum. Mas o Papa vai além e pede que também seja integrada a uma economia de cuidado, inclusive do meio ambiente, sem destruir a criação. Eles propuseram uma economia do Evangelho, que, entre outras coisas, inclui uma economia de paz e não de guerra,
uma economia que cuida da criação e não a destrói, uma economia a serviço da pessoa, da família e da vida, uma economia onde o cuidado substitui o descarte e a indiferença. Uma economia que não deixa ninguém para trás. Uma economia que reconhece e protege o trabalho decente e seguro para todos. Uma economia em que as finanças sejam amigas e aliadas da economia real e do trabalho, e não contra eles. Por fim, disse o Papa, gostaria de encorajá-los, líderes de empresas e empresários maduros e bem-sucedidos, a considerar uma nova aliança com os jovens que criaram e se comprometeram com este pacto. É verdade que os jovens sempre trazem problemas, mas têm o talento de mostrar o verdadeiro caminho. Para caminhar com eles, ensiná-los a aprender e aprender com eles, ensiná-los também. E juntos dar forma a uma nova economia para o bem comum. E o Papa, por fim, agradeceu, disse muito obrigado por estarem ali com ele. E eu gostaria de encerrar essa mensagem dizendo que nós, aqui na nossa região sul, temos muitos bons empresários que se preocupam com seus funcionários, é claro, que dão emprego, mas que tratam com dignidade os seus funcionários. Temos empresários que têm a preocupação, que cuidam do bem comum, mas com certeza temos outros que ainda precisam dar passos. E essa reflexão do Papa com certeza tem ajudado a muitos empresários e vai ajudar ainda muito a outros. Eu termino com uma história interessante. Entrou um grupo grande, assim, barulhento, no sentido de que um grupo assim que tinha amizade, estavam juntos, etc. E sentou ao meu lado uma senhora que faz limpeza na sua empresa. E ela começou a me contar que ela fazia parte daquele grupo, de vez em quando ela cumprimentava, dava um recado para um que estava atrás, para outro que estava na frente. E ela foi me contando que era um grupo de 40 pessoas, de uma mesma empresa aqui do Espírito Santo, e que estava junto com eles o empresário, o dono da empresa. Esse empresário costumava levar os seus funcionários, ele tem mais de 1.500 funcionários, todos os anos para uma viagem internacional. Eles foram visitar alguns santuários, um empresário católico. E eu perguntava a ela, mas a passagem, tudo por conta do empresário. Ele faz isso para nós, os trabalhadores gostam muito de trabalhar naquela empresa e todos se esforçam porque ele é um empresário que reconhece, que valoriza o trabalhador. Essa senhora, inclusive, ela não trabalha na empresa mais, trabalhou alguns anos, e o esposo dela trabalhava, mas morreu há 2 anos. Então, como o esposo estava nessa lista, então a empresa chamou a essa viúva para participar dessa visita a santuários marianos e tal. E ela estava voltando feliz, dizendo que ela, do bolso dela, não gastou nada. Então, apenas um exemplo. Isso é possível. Uma relação mais humanizada, uma relação de parceria. Então, rezemos por aqueles que dão trabalho, que oferecem trabalho para os outros. E rezemos para que as relações de trabalho sejam cada vez mais humanizadas e que haja uma relação melhor, um ambiente melhor no mundo do trabalho, entre aqueles que empregam e aqueles que são empregados. Então rezemos por todos os empresários, por todos os trabalhadores e trabalhadoras, para que o mundo do trabalho seja um mundo mais humanizado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.